que nessa parceria nós temos um perfeito que é Deus e o imperfeito que somos nós. Sabemos que tem alguém que consegue vislumbrar o futuro e o máximo que conseguimos, se tivermos boa memória, é lembrarmos do passado. Quando olhamos para tudo isso, é importantíssimo entender que no que depender de Deus, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. No que depender de Deus, nós não vamos vencer, nós já vencemos. O grande desafio é porque muitas vezes, ludibriado e encantado com ofertas de prazeres momentâneos, somos capazes de trocar coisas extraordinárias, simplesmente porque eu não consigo visualizá-la de uma forma muito nítida. Ontem, eu estava voltando do centro para cá, e estava bem nublado ontem, estava uma névoa baixinha ali, próximo à Ilha do Governador, uma chuvinha enjoadinha, e eu estava ali no carro, comecei a meditar sobre aquela situação, e vi que a visibilidade não era muito boa, e que a estrada, ela estava bem escorregadia. E num ambiente onde não conseguimos visualizar muito longe, e nos parece meio instável, duas coisas são importantíssimas: diminuir a velocidade e redobrar a atenção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho visto algumas coisas e hoje quero só compartilhar com você uma reflexão. Na verdade, quero começar a minha mensagem te fazendo uma pergunta: será que Jesus é realmente quem Ele diz ser? Será que Ele é capaz de fazer o que realmente disse que faria? Ou será que Jesus é um farsante? Ou será que Jesus é um mentiroso? Pastor, por que é que o senhor está falando assim? Por causa dos posicionamentos contrários que estamos ouvindo, porque pessoas estão questionando o que Jesus falou, e a interpretação dessas pessoas ou seus questionamentos estão sendo equiparados ao que Jesus disse, de uma forma assombrosa. A princípio, apenas em algumas áreas acadêmicas, no início, simplesmente em ambientes da filosofia ou de alguns questionamentos, mas isso foi migrando a ponto de chegar na igreja e pessoas acharem que suas opiniões são equiparadas. Ah, pastor, eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Mas como assim? Quem é você para não concordar com algo que a Bíblia diz? Nossa, você deve ser irmão de Deus. Estamos falando de mitologia grega, será? É complexo. E mediante a tudo aquilo que eu tenho ouvido, eu queria esclarecer algumas coisas que Jesus disse. Porque é muito importante. Primeiro, porque nós já estamos ouvindo pastores questionando posicionamentos bíblicos. Pessoas de alto nível de influência. E eu quero te mostrar por quê, de uma forma muito breve aqui. Abra sua Bíblia aí, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós temos algumas informações preciosas aqui nesse texto. Primeiro, o nível de autoridade que Jesus tem, de poder que ele diz ter, trazendo a totalidade, dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra, dizendo ser ele o Todo-Poderoso, podendo fazer o que desejar fazer, e ponto final. Ele está em momento de partida, é verdade, instruindo seus discípulos a seguirem um caminho logo após que ele partir. Então ele fala aos seus discípulos de seu poder, da sua capacidade de realização, de que não há para ele limites, a não ser que ele mesmo o estabeleça. E ele diz aos seus discípulos: eu preciso que vocês digam para os outros exatamente o que vocês ouviram de mim. Eu preciso que vocês repassem isso. E é isso que começa a ser feito. E ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante entendermos que Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estarei convosco todos os dias. Todos os dias Deus vai estar conosco. Mas nós podemos, ao invés de ter Deus conosco, ter Deus em nós. Há uma maneira de fazer isso. Que Ele está conosco, nós já sabemos. Ele disse, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas Ele disse, aquele que está em mim e eu, aí já muda para uma próxima esfera. Primeiro Ele está comigo, depois Ele está em mim. Eu acho que é o grande desafio, é fazermos essa mudança, essa transformação, é entendermos que por algum período, talvez no início da nossa caminhada, Ele vai estar conosco. Mas depois que amadurecemos e vivemos um nível de entrega total, entendemos essa responsabilidade da parceria, de cumprir a minha parte, que é uma entrega sem reservas, sem concessão. Ele agora não está simplesmente mais comigo, Ele está em mim. A diferença é muito simples, ainda que hoje pareça que eu vou te confundir bastante. Quem está em mim, está comigo. Sim ou não? Mas quem está comigo não está em mim. Ajudei? Não, né? Pois é, se Ele está em mim, Ele está comigo. Uma coisa, o Abner está no culto aqui comigo. Sim ou não? Mas ele não está em mim. Mas Deus está aqui comigo no culto e Ele está em mim. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente que Deus está com ele. Deus está comigo. Isso eu sei. Ele falou, estarei convosco. E convosco está falando de tu. A minha pergunta não é se Ele está contigo. A minha pergunta é se Ele está em você. Às vezes vale perguntar isso: Senhor, o Senhor está em mim ou comigo? Porque às vezes parece que quem está, o Senhor está comigo e tem outra pessoa em mim. Lembra da sua sogra, do seu marido nervoso, da sua mulher com TPM, do seu filho bagunceiro? Quem é que parece que está lá? Sim ou não? Não fala que é para não arrumar problema. Ok? Então é importante entendermos isso. E para começar isso,
toda essa discussão, nada melhor que nós voltarmos ao Éden. Porque me parece que é de lá que originou-se toda essa confusão. Se olharmos para lá, você vai aprender a lidar no seu ambiente de ensino, seja ele inicial ou pós-graduado. Quando nós olhamos Gênesis 2,16, coloca aí, Gênesis capítulo 2, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livre, mas da árvore da ciência do bem e dela não, porque no dia em que dela comeres certamente morrer. Coloca o capítulo 3, verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quem é que falou que ia morrer? Verso anterior. Bota lá. 2,16. Quem é que falou? Se você comer, você vai se lascar. Sim ou não? Essa é na minha tradução. Sim ou não? O que a serpente falou para a mulher? Morrer nada, menina. Deus está de brincadeira? De palhaçada? Quem foi que falou que morre? E quem foi que falou que não morre? E aí, eles comeram. O que aconteceu com eles? Morreram. E se foi só eles, estava bom, mas botou nós no rolo. Os caras fazem a besteira no Éden. E eu morro aqui em Xerém. Olha como é que o negócio é desastroso. Porque se Deus falou, que não interessa o filósofo, não interessa. Se Deus falou, Ele é o Todo-Poderoso e vai se cumprir. Porque em Deus não se questiona. Pastor, eu não questiono Deus, eu questiono a Bíblia. A Bíblia, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a Bíblia acredita que além dela ser a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Ok? Então você precisa definir. Ah, pastor, acredito nisso não. Sei nem quem foi que escreveu, nem conheci. E eu tenho que acreditar nisso. Então, meu filho, vai viver sua vida de qualquer jeito. E peça muito, para não ter inferno. Que se tiver, o primeiro da fila é você. Olha, mas para mim, sabe qual é o problema aqui? A transmissão. Porque quem foi que falou com Adão? E quem foi que falou com Eva? Não, Adão. Adão que falou com a Eva para ela não comer. Porque Deus falou com Adão, Adão falou com a Eva conversou com a serpente e mostrou que não sabia muito o que Deus tinha que falado com Adão. Porque se você aprender na fonte errada, você pode não aprender direito. E quando você não sabe, pelo menos você sabe que não sabe. O pior é quando você não sabe que não sabe. Estou falando que hoje eu vim complicar. Nem eu entendi essa mensagem direito. Você já viu algo que você fala, não mexe não. Não, deixa eu ver, não mexe. Rapaz, você sabe, não sei, deixa eu mexer. Quebrei. Por que a gente quebra? Porque não sabe que não sabe mexer em algo que pensa que sabe. Então, aprenda uma coisinha muito simples. Se você beber na fonte errada, cuidado com quem você está ouvindo. Você vai para a internet. Hoje na internet você ouve quem você quiser. Quem você quiser. Você clica lá o nome da pessoa, está lá as mensagens, tudo. E é maravilhoso, se você souber selecionar. Entendeu? Porque tem umas mulas falando, não é só na Bíblia não, na internet também tem. Tem, você abre. Fala, meu Deus, o que é isso? Uma mula. Tem besta falando, tem um homem de Deus e gente séria falando, sim ou não? Mas também tem uns troços ruins. Aí você ouve, aí chega na igreja, você nem sabe quem você é. Você ouve um calvinista, um arminiano, aí você que predestinação, aí você vai lá nos testemunhos de Jeová, aí você vai nos espíritas, aí você vai na igreja pentecostal xiita, aí você vem, aí você chega aqui, pastor, eu quero fogo, eu quero água, eu quero gelo, o que você quer, meu filho? Escolhe se você é Naruto ou Frozen.
Nós precisamos tomar um senso de responsabilidade. Por isso nós estamos fazendo, e hoje já tivemos reunião, a escola de servo para dar uma direção para toda a igreja, para saber no que nós acreditamos. Senão a gente vira um Frankenstein. Quem é você? Eu sou um pouquinho de cada um. Que coisa louca. Está assim de gente questionando. E sabe por que questiona? Essa história da serpente lá no Éden, isso acontece todo dia. A Bíblia dizendo, se você fizer isso, você vai para o inferno. Aí aparece alguém que eu acho que já está lá. E fala que nada, menino. Vai nada, Deus só quer o seu coração. Então para que criou o eu por inteiro? Levava só, um montão de coração. Pensa o céu, só o coração batendo. Eu já penso logo assim. Se Deus falou que vai para o inferno é porque se Deus falar que você pegar uma namoradinha assim antes de casar, vai para o inferno, o que você fala? Que nada, menina. Deus é bom, Deus é amor. Isso é o que nós estamos fazendo aqui com fartura. Vai para o inferno ou não vai? Vai para o inferno ou não vai? Bom, se o camarada é homem e quer se relacionar com outro homem como se fosse mulher, a Bíblia diz que acontece o quê? Aí nós o quê? Não, que isso, gente? Modernidade. A Bíblia falou que vai por... Nossa, o senhor é grosso. Eu não sou grosso. A Bíblia falou que você vai se lascar, você vai... Mas o pastor ali falou... Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no inferno discutindo com o pastor. Mas o senhor falou que podia. Ele falou, pois é, eu pensei. Mas o senhor me colocou aqui, fica tranquilo que eu também vim. Isso vai levar tempo para resolver. Eu preciso deixar bem claro, querido, que não se negocia com a palavra de Deus. Eu não tenho problema nenhum com didática de transmissão. A gente tem telão, tem câmera, tem bateria, que já foi do Satanás. Guitarra também foi. Tem gente que entra de boné, de brinco, tatuado. Gente que entra... Maneiro, nós somos uma igreja maneira, recebe todo mundo. Agora, aqui pecado é pecado. E não negociamos não, meu filho. Aqui não tem esse negócio de politicamente correto, não. Nós vamos pregar aqui a palavra de Deus. E quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, tem outras igrejas aí. Nós não somos a única. Agora, o que Deus falou, o que está na Bíblia, está na Bíblia. Pastor, mas se comer carne de porco? Aí é norma sanitária. Um povo nômade, comendo a carne mal passada, naquele calor. Pouca água, pensa na diarreia. O povo ia andar igual pato. Deixando aquele rastro para chegar no... Norma sanitária é outra coisa. Pelo amor de Deus. Abra a sua mente. Então não tem problema com pegarmos e atualizar. Olha, nós somos uma igreja preta. Nossa, pastor, nem reparei. Agora que eu olhei, sangue de Jesus tem poder. Pois é, querido. Não tem problema com isso. Agora, você sabe qual é o grande desafio? Está aqui. Coloca aí. Romanos 1, 25. Me parece que o problema é esse. Pois mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais do que o que é bendito eternamente. Presta atenção. O grande problema dessa história é que as pessoas estão pegando tudo para agradar o homem. É esse texto que está se cumprindo. Eles mudam a verdade de Deus para agradar mais a criar do que o criar. É esse. O que estamos vivendo hoje é que para termos a aceitação das pessoas, para sermos politicamente corretos, para sermos bem vistos, para não sermos chamados de ultrapassados, fóbicos em qualquer instância, certo? E outras coisas mais, para que isso não aconteça, nós não nos posicionamos. Nós nos omitimos.
A palavra de Deus está do nosso lado, mas é tanta gente com tanta força andando na contramão, que parece que quem está na contramão somos nós. Então nos sentimos desconfortáveis. Porque esse é o desafio. Eles mudam a verdade de Deus mas numa mentira suavizada. Não é uma oposição. Não. Não é uma mentira total. É uma meia verdade. É só isso. Porque basta desviar um pouquinho, que é só uma questão de tempo e a gente vai olhar e está longe demais de onde estava. O nome disso é esquadro. Certo? Quando você rouba no esquadro 1 centímetro, em 10 centímetros pode não ser nada, mas em 10 metros. Quem aqui já viu aquelas casas assim, que começa com a cerâmica inteira? Ou você fala, essa cerâmica está sumindo. Você já viu isso? O que é aquilo? Aquilo é um desvio pequeno, aparentemente insignificante, mas que com o tempo vai te levar para muito longe, vai te colocar muito distante de onde você deveria estar. O que nós estamos vivendo hoje é num ambiente onde estão mudando a verdade de Deus em mentira, com meias verdades, com o propósito de honrar mais a criatura do que o criar, que o texto diz que é bendito. Quem é bendito eternamente não é a criatura, é o criar. E ainda termina amém, que é para não ter problema nenhum. Então qual é o problema que nós estamos enfrentando? Ouvimos meias verdades. Verdades essa que se nos opormos, nós vamos ficar, de certa forma, em terreno meio, minado, meio desconfortável, porque o ambiente muitas vezes é composto, em maioria, por pessoas que querem ficar bem com a criatura, ainda que mal com o Criador. É esse ambiente que nós enfrentamos hoje. Mas preste atenção nesse texto. João 16, 7. João capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e preste atenção, do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está, preste atenção. Qual é a única maneira de termos uma visão nítida dessa realidade, dessa verdade? Porque o texto diz, digo-vos a verdade. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, e quando eu for, alguém virá, o Espírito Santo Consolador. E quando ele vier, ele convencerá quem? A criatura. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram, certo? Da justiça e do juízo. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos uma coisa. O que nós precisamos para ter esse entendimento de mudança é que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje nós temos muita gente com remorso. Remorso é bem parecido com arrependimento. A diferença de arrependimento para remorso é que no arrependimento você é remetido para a conversão e na conversão você muda. O remorso é uma dor momentânea, mas que não te remete à mudança, ou seja, você vai fazer de novo aquilo que te doeu, e quanto mais você faz, menos te dói, e já aquilo que parecia ser errado, você vai encontrar uma forma de perverter a verdade de Deus em mentira, simplesmente porque você não consegue mudança. E qual é o desafio? Quem tem remorso quer mudar, sim ou não? Sim ou não? Sim, só não achou o endereço certo. E quando você começa a lutar com forças que são maiores que você e que te remete ao comportamento,
seja um vício, seja uma prática de desobediência a Deus, você fica confuso. Meu Deus, o Senhor me ajuda, eu não quero ser desobediente. Se você não quer desobedecer, fale com Deus, coloque o teu espírito em mim. Me faça sensível ao teu Espírito Santo. Porque quando ele vem, o texto diz que ele tem, não é pastor que tem autoridade para convencer você de pecado. Quem tem autoridade é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, porque muita gente anda enfrentando. Hoje nós vivemos debaixo aí de algumas coisas importantíssimas que precisam ser vistas. Primeiro, você já ouviu falar em humanismo? O que é o humanismo? O que nós lemos ali. A grosso modo, o homem colocado acima de tudo. O importante é que o homem esteja satisfeito. Então, para isso, querido, ele só não entende se nós formos mudando de nível. Quando nós vamos mudando de nível, é complicado. E qual é o grande desafio em todos os aspectos? É o pecado do outro. Todas as vezes que alguém pratica um pecado, você quer ver? Desculpa eu dar, assim, voltado para a área sexual, mas é porque eu sei que ela vai fixar na sua mente com muito mais facilidade. Vamos imaginar que um homem tenha desejo por um animal. Ok? O nome disso é zoofilia. Certo? Você acha isso legal, sim ou não? Provavelmente não. Ok? E se acha, fica quieto, que o negócio é conversão. E aí, tem gente que gosta de fazer sexo. Até tempo atrás, a polícia estava tendo que fazer algumas o nome me falhou a mente agora. Operações, isso. Lá no cemitério do Caju, porque tinham umas pessoas fazendo sexo com os defuntos. Eu fico imaginando o cara que gosta de animal falando que gosta do defunto. O quê? Que gosta do defunto. O quê? Eu fazer sexo com defunto? Isso é um absurdo. E aí eu fico imaginando o indivíduo defunto. É necrofilia, não é isso? Falando, eu fazer sexo com um bicho? O que é isso? Isso é o sujo falando no mal lavado. É um falando o erro do outro. Porque parece que o erro do outro ajuda a gente a aceitar o nosso. Entendeu? Que tipo de palavrão você fala? Menino, eu não falo desse não, falo só dos mais sociais. Que história é essa? Nós estamos olhando aqui para um ambiente muito ruim, onde satisfazer o homem e colocar o homem, né, nesse pedestal tem sido muito dificultoso para a exposição do Evangelho. Segundo, que também está no ar aí forte, o ateísmo. O que é isso, pastor? A pessoa que não acredita em divindade nenhuma. Não é só em Deus, não. Ele não acredita em divindade nenhuma. O ateu, ele não acredita em Deus nenhum. E nós também temos essa turma. Sim ou não? Sim ou não? Isso, gente desapontada. Você lida com isso na escola, no trabalho, o tempo inteiro com esse tipo de gente. Não é só humanista. Não. O ateísta também. Você lida com a supergraça, que é também outra coisa que chegou nas igrejas. A grosso modo, o que é supergraça ou hipergraça? Você pode fazer o que você quiser, vale tudo, porque Jesus já morreu para pagar por todos os seus pecados. E se você quer roubar, rouba, ou você quer fazer isso, você vai, faz tudo, que quando você morrer, vem um anjinho te buscar, vai botar você numa sacolinha. A grosso modo é mais ou menos isso aí, que não dá para explicar tudo. E pior de tudo, nós temos agora a teologia liberal, que é aquela turma que mistura a Bíblia com as vantagens que o ser humano gostaria de receber. Então já estão adequando, fazendo esse negócio tudo. E aí que eu ando preocupado. Por quê? Porque esse negócio
pode levar para o inferno. Entende? E principalmente essa turma que fica ouvindo qualquer um. Estou proibindo você de ouvir as coisas, não. Só estou dizendo, se você não tem maturidade para ouvir, cuidado com o que você está ouvindo. Você pode ouvir palavra de Deus que vai te levar para o inferno, porque estão sendo mudadas em coisas aparentemente simples. Entendeu? Então, primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte. Duas coisinhas para me terminar aqui, porque o horário desse primeiro culto é bem justinho. Gálatas 6, verso 7. Se aprender essas duas coisas, vai te ajudar bastante na caminhada. Não, 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 não e não. Por quê? Deus não se deixa tudo. Posso fazer uma tradução para ficar mais fácil? Não erre, porque Deus não vai deixar isso barato. Porque tudo que você fizer de errado, você se lasca. Essa é a tradução. Por que a Bíblia está dizendo não erra? Porque Deus criou uma lei. Que lei é essa? Tudo que você fizer, vai voltar para tu. Você quer ver? O Jacó traiu o Esaú, lembra? Roubou a primogenitura. O que ele fez? Roubou a primogenitura? Sim ou não? Sim ou não? A bênção? Sim ou não? E fugiu para cá do tio dele, para o Lambão. Chegou lá, trabalhou 7 anos para casar com uma menina que devia ser show de bola. Porque um cara para trabalhar 7 anos para casar com uma mulher, a mulher tem que ser maneira, maluco. Porque se só eu falo, não tem uma mulher mais baratinha aí não? Que é isso, 7 anos? Mulher cara dessa? 7 anos para casar com a Raquel, que devia ser um chuchu. No dia do casamento, trocaram a noiva. Botaram a Lia com o olho para arquibancada, o outro para geral, meia bagunçadinha. O cara acordou de manhã, que ele olhou para ele e falou, maluco, o que eu fiz? O que você fez? Você está colhendo aquilo que você plantou. Não erre. Ou diminua mais do seu erro. Porque se você errar, Deus te perdoa, sim ou não? Mas o erro não. Porque ele criou uma lei. Você errou, você vai colher. Ah, pastor, não concordo com isso. Olha você desafiando a Bíblia. Pastor, não concordo, acho isso um absurdo. Pode achar o que você quiser, 1 absurdo, 2 absurdo, 3 absurdo. Certo? O que vai acontecer é o que Deus falou, está dizendo, não erre, diminua. Ah, pastor, como é que eu vou fazer para não errar? Não errar você não vai fazer. Nós vamos errar porque nós somos falhos. Mas você pode diminuir a margem dos seus, ou errar em coisas que não são tão. Isso, você pode errar assim, numa receita de bolo. Nossa, errei. Esqueci do fermento. Você errou ou não errou? Mas qual é o que você vai colher disso? Um bolo que não... Agora presta atenção. Escolhi a pessoa errada para casar. Qual é pior? Os dois é erro. A diferença é que um é o bolo e o outro é essa praga que você casou, que agora vai ter que ir até o final. Então não estou dizendo, ah, pai, tem gente, você não erra. Claro que todo mundo erra. Agora tem gente que não erra. Faz um... Jesus tem que prestar atenção para não falar. Trouxe uma importante coisa que não podia. Não podia. Só tinha aquele dinheiro e emprestou para o irmão da igreja. Que Jesus estava com ele. Mas nele estava o chifrudo. Pegou seu dinheiro, não vai te pagar. Aí vem para o pastor, o Satanás está nessa igreja. Você encontrou com ele, menino. O senhor sabe, ele está lá. Eu falei, eu já tinha visto. Estou esperando ele ir embora. Com ele não faço negócio, nem chego perto, só oro. Senhor, toma o inimigo, olha como é que está naquela pessoa. Aquela pessoa está na igreja, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Senhor, eu não posso mandar embora, né? Pois é, então o Senhor envia o seu Espírito Santo, porque, nossa, eu sei que o Senhor está com ele, mas longe assim, de dentro dele. Você está rindo, mas é sério.
Ó, cuidado com o que você anda fazendo. Tem coisa que dá para errar. Dá para errar. Poxa. Errei, pastor. No que você errou? Pastor, errei o caminho quando estava vindo para cá. Graças a Deus, o Waze. Olha, nem precisou de Deus. Waze. O Waze corrigiu a rota. E eu fui lá longe. E parei aqui. Que erro bom. Pastor, eu traí minha mulher. Sangue de Jesus tem poder. E agora? Hashtag chupa essa ranga. Tem coisa que não dá para me entender. Pastor, eu engravidei. Que beleza. A menina falou comigo. Eu falei, como é que foi isso? Ela falou, de repente. Eu falei, não. De repente foi não foi de repente isso não. Deu tempo da senhora falar, não. A senhora não falar não? Claro! Você é cheia de Deus, vai namorar um menino. Primeiro, se o menino não tiver Deus, já fica ruim. Porque se ele tem Deus, você tem Deus, os hormônios estão lá, o demônio também está, querendo causar problema. E ele começa a passar do limite, e você fala, querido, nossa, mãe, oh meu Deus do céu. Oh Jesus, tem misericórdia da minha vida. Oh meu pai, menino, para com isso que o Espírito Santo está aqui. O menino fala, tá, né menino? Ô Senhor, dá força para mim, para essa moça. Meu Deus do céu, quase que eu pego ela mesmo. Oh Jesus. Agora, se você namora um menino que não tem o Espírito Santo, está lá, ô Jesus. Oh meu Deus, o menino para com isso que o Espírito Santo está aqui. E ele fala, não sou eu, filho, o Espírito Santo está aqui não. Eu mesmo. Ou então vai dizer sim com não. Ele passa do limite e você tem que falar não. Como é que fala não? Você está namorando, o cara passou do limite. O que é que você fala? Não. Não, garoto. Não, menino, não pode. Que isso, bobo. Isso é não? Isso é não? Sabe onde isso para? Na maternidade mais próxima que tiver. Você é cheia de Deus. Pastor, isso é demônio? Não, isso é hormônio. É que demônio e hormônio é muito parecido, entendeu? Então está namorando, passou do limite. Para! Quer ir para o inferno? Vai sozinho! Eu já estou doida! Ô maluco! Perturbado, vamos casar primeiro! Nem dinheiro tu tem ainda, sua múmia! Sai daqui, em nome de Jesus! Oh meu Deus, muito obrigado pelo livramento. Você está rindo? Gente, tem gente brincando com coisa séria. Tem coisa que te dá margem de erro, que não te cria muito problema. Por isso a Bíblia está dizendo, aí essa turma está falando, menino, erra, porque Deus é amor. Bonitinho. Aí vem para a igreja, pastor, acabei com a minha vida. Quem você anda ouvindo? Mula. E para terminar, falta 4 minutos. Meu Jesus, só o texto que eu vou ler leva 8. Coloca aí rapidinho, 2 Coríntios. E essa vale, 7:5. Não vai dar tempo para falar. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combate, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Muito mais do que Tito. O que mudou a história foi o que Tito trazia. Ele não trazia bens materiais, mas notícias, histórias que impulsionou Paulo. Olha o que ele diz agora. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo. Próximo. Agora folgo. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados
segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera em morte. Depois você lê esse texto, porque Paulo está dizendo o seguinte: eu vim confrontar vocês com a minha carta, e eu sei que o que fiz com vocês, dando vocês uma direção, deixou vocês tristes, abatidos. É verdade. Mas Paulo está dizendo, até me senti desconfortável de ver vocês tristes. Mas tem uma coisa que está acima da tristeza que tive ao ver vocês tristes: o desejo de ver vocês no caminho certo. E Paulo diz, vocês estão vivendo uma tristeza e um confronto para entrar num ambiente de arrependimento. E eu gosto do texto que ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvar, da qual ninguém... Olha o que Paulo está dizendo, aquele que se arrepende não fica arrependido de ter se arrependido. Mas ele diz, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu preciso dizer para você o seguinte, cuidado com essas historinhas de gente, de mensagens, de coisinhas politicamente corretas, que estão buscando brecha para o inimigo entrar na sua vida. A Bíblia falou que não pode, não pode. Não dá, não dá. Não negocia. Posso ouvir um amém da igreja? Isso, fica de pé. Quando você sair, você sai pelos fundos. Eu passei 30 segundos aqui, você sai rapidinho assim, igual o The Flash. Isso, não pode sair por aqui não, tá bom? Passa por lá, se você for trocar sua pulseira, você vai dar a sua volta. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Gente, eu vou passar 2 minutinhos aqui. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Quero fazer uma pergunta para você hoje. Está precisando de mudar de vida? Está a fim de andar com Deus a sério? Se você está, me ajuda aqui. Alguém do louvor. Aí, o momento é agora. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez? Está na hora de você tomar uma decisão e mudar a história da sua vida? Se tem alguém, levante sua mão e eu quero orar por você. Hoje eu quero ir. Tem uma pessoa aqui, tem mais alguém? Isso. Tem mais alguém? Levanta aí, porque nós estamos com o culto. Isso. Traz ela aqui na frente, nós vamos orar por ela. Tem mais alguém? Se tiver, levante a mão. Pastor, que apelo mais rápido. Pois é, querido. Na dúvida, fica na pista. Tem mais alguém? Hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero recebê-lo. Eu quero levar Deus a sério. Eu me desviei, eu me afastei. Tem mais alguém? Se tiver, levante a mão. Eu vou orar por você. Não? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças por essa vida preciosa. Uma vida que os recursos inteiros do mundo não é capaz de comprar. Recebe a tua filha nessa noite. Em nome de Jesus. Escreva seu nome no livro da vida, de onde jamais será retirado. Pai, leva os teus filhos embaixo das tuas mãos, boas mãos poderosas. Que tenha uma semana de boas notícias, de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor. E todos digam: sente você aqui da frente, um minutinho, 1 minuto só. E você aí atrás, saia. Isso, é só 1 minuto. Não saia, não, sente. Você aqui da frente, só para não tumultuar. Isso, acompanha ali. Isso, tem uns casais para te receber ali.